bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado Meditações, de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um imperador romano de 161 a 180 depois de Cristo, ano em que ele faleceu. Ele é considerado um grande imperador romano e por Maquiavel ele foi considerado o último dos bons imperadores. Então, além de ter sido um governante muito bem sucedido, ele teve uma educação formal excelente. Então, ele foi educado em casa pelos melhores professores, se dedicou à filosofia, principalmente ao chamado estoicismo. Então vamos abrir parênteses, eu vou comentar com vocês sobre estoicismo de uma forma bem breve mesmo, bem rapidinha, mas vocês sabem que aqui na internet vocês podem encontrar muito material sobre essa corrente filosófica. Mas então, grosso modo, o estoicismo é uma corrente filosófica que vai dizer que a virtude é a forma principal de se atingir a felicidade. E na prática é um esforço para controlar aquilo que pode ser controlado por você, não é mesmo? Como forma de se viver bem. Então quando você pensa nos fardos que você carrega na vida e tudo mais, bem, esses fardos podem ser carregados desde que com uma certa serenidade, com o mínimo de estresse e ansiedade possíveis, buscando sempre a racionalidade. Essa é uma escola filosófica que surgiu há mais de 2000 anos, ali pelo século III a.C., e que ensina o seguinte, vamos lá. O estoicismo te ensina a lidar com as adversidades, com emoções negativas, com o autoconhecimento e a se importar com aquilo que realmente importa. Eu vou parar por aqui, mas lembre-se de procurar mais a respeito. Inclusive, este livro aqui é recomendadíssimo para incrementar aí seus estudos estoicos, não é mesmo? Então, Marco Aurélio era um estoico, considerado por muitos o último grande filósofo estoico da antiguidade. Muito por conta deste livrinho aqui mesmo, né? Então, o Meditações, né, como o próprio título já sugere, é na verdade uma coleção de pensamentos que o autor teria registrado principalmente ali durante seus últimos 10 anos de vida. Essas anotações hoje em dia, né, aqui nesse livrinho que você encontra facilmente por aí, em diversas, né, edições, traduções e tudo mais, mas então, este livro, como ele é conhecido hoje em dia, está organizado em 12 capítulos, né, ou 12 livros, como preferir. E, de certa forma, em cada um desses capítulos é possível você encontrar aí uma linha de pensamento sendo desenvolvida, mas vira e mexe você vai encontrar diversos pensamentos aleatórios ali no meio também. Tudo isso aqui foi registrado e está aqui nessas edições modernas como entradas de diário. Essas entradas são numeradas, então cada parágrafozinho você tem um numerinho ali na frente, mesmo porque este aqui não é um livro que foi organizado de forma literária, digamos assim. Então você não vai encontrar aqui uma história com começo, meio e fim. O que você vai encontrar aqui, na verdade, são, né, esses pensamentos mais ou menos organizados por tema, né? São diversos assuntos sendo desenvolvidos aqui. Então, só para dar um exemplo para vocês, no livro 1, você tem praticamente uma lista de todos os grandes ensinamentos que ele retirou dos seus familiares, né, com quem ele conviveu. Então, seus avós, seus pais, seu pai adotivo, seus irmãos e por aí vai. Ele menciona aqui nesse primeiro livro também os seus grandes tutores, os filósofos que ele lia, figuras públicas que atuaram junto com ele, a própria esposa também é mencionada, inclusive os deuses. Então, na página 21, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, olha só. Dos deuses recebi bons avós, bons pais, uma boa irmã, bons mestres, bons serviçais, parentes, amigos, quase todos aqueles que possuo, e devo aos deuses jamais haver cometido qualquer falta contra qualquer um deles, embora minha disposição fosse tal, como se oferecesse oportunidade para isso. É possível que tivesse sido essa a minha conduta. Foi, entretanto, a beneficência dos deuses que preveniu o concurso de negócios e oportunidades que talvez me tivesse levado a incorrer nessa culpa. Então você vê, ele menciona seus funcionários, seus escravos, é muito agradecido pelos amigos que fez, etc. Ele vai colocando tudo isso aqui nessas primeiras entradas de seu diário. Já no livro 2, ele parte para a vida cotidiana, mas assim, a vida cotidiana de um imperador romano. Mas a gente pode relacionar tranquilamente a vida do homem comum também, enfim. Então na página 25, no comecinho desse capítulo, ele diz o seguinte, ó. Acolhe a alvorada já dizendo antecipadamente para ti mesmo. Vou topar com o indiscreto, com o ingrato, com o insolente, com o pérfido, com o invejoso, com o insociável. Todas essas qualidades negativas lhes ocorrem por conta de sua ignorância do bem e do mal. Eu, entretanto, que contemplei a natureza do bem, que é nobre, e do mal, que é vil,
e a natureza de quem incorre no erro, a qual me é inata e a minha aparentada, não apenas porque no mesmo sangue ou da mesma semente, como também porque participante de idêntica inteligência e parcela da divindade, não me é possível ser prejudicado por nenhum deles. Com efeito, ninguém me envolve com o que é vil. Não sou capaz de enraivecer contra meu semelhante nem de odiá-lo, pois nascemos para mútua cooperação e assistência, olha só, como os pés, como as mãos, como as pálpebras, como as fileiras de dentes superiores e inferiores, de modo que a oposição a isso contraria a natureza. Essa oposição produz animosidade e aversão. Então você vê, em se tratando de um imperador romano, aqui ele está falando, né, das diferentes personalidades, né, inclusive as desagradáveis, com quem ele precisa lidar, ali lidando com seu exército e tudo mais, principalmente nesse período aí, nesses últimos 10 anos de vida, em que ele esteve ali em diversas batalhas, né, contra os bárbaros invasores. Então, assim, você percebe que ele vai reclamando, de certa forma, né, dessas pessoas que são ingratas, arrogantes, duas caras, ficam lá tentando puxar o tapete do coleguinha, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo ele aceita que essa é a natureza daquelas pessoas. E ele, né, sendo um líder que conhece bem e o mal, mesmo porque ele também já passou por diversos momentos em que, né, ele fez besteira na vida, como líder ele precisa fazer o quê? Aceitar a natureza dessas pessoas e cabe a ele lidar com tudo isso. Na página 26 ele diz o seguinte, olha só. Lembra por quanto tempo adiaste cumprir tuas obrigações e com que frequência te omitiste quanto a tirar proveito das oportunidades concedidas pelos deuses. Tu precisas e já é hora de... Porém, perceber de que espécie de mundo és uma parte e de que espécie de governante do mundo tu próprio vieste, como algo que jorra da tal fonte, e também de que há para ti um limite definido de tempo, que, se não for usado por ti para tranquilizar e fazer perecer seus desequilíbrios, ecoará contigo sem retornar. Então veja bem. Ao mesmo tempo em que parece que ele está dando, né, dicas para o leitor, a gente precisa se lembrar de que essas eram anotações que ele fazia para si mesmo. Então, em algum momento, ali passando por algum perrengue, ele se sentou, né, chegou à conclusão de que isso aqui é o que ele precisava, né, ouvir de alguém, não ouviu de ninguém, anotou ele mesmo, para a própria posteridade. E olha só isso aqui, ó, na página 28, ele diz o seguinte, a entrada número 11 do capítulo 2, ó. Considerando que é possível tu deixares essa vida a qualquer momento, administra cada ato, palavra e pensamento em consonância com isso. Deixar os seres humanos, porém, se existirem deuses, não é de se temer, pois estes não te envolverão no mal. Na hipótese de certo de não existirem ou não se preocuparem com as coisas humanas, qual o sentido de eu viver em um mundo destituído de deuses ou de providência? Contudo, eles existem e positivamente se preocupam com as coisas humanas e colocaram tudo ao alcance do ser humano para que este não caia em poder de males reais. Se restasse efetivamente qualquer mal além desses males, haveriam de exercer providência em relação a isso também, para que se possa evitá-lo. Então, que não tem remédio, remediado está, não é mesmo? Essa questão aqui dos deuses, né, que ele vai mencionando, em alguns momentos ele vai falar de Deus, né, no singular e tudo mais, enfim. Mas aí é que tá. A sabedoria para você se autocontrolar, acho que isso ficou meio redundante, enfim, exercer o autocontrole e encontrar a serenidade necessária para lidar com as vicissitudes da vida, sem que elas se tornem o fim do mundo, é intrínseco. Você não precisa de um Deus para te dizer o que fazer. No caso aqui, você tem o próprio Marco Aurélio escrevendo para si mesmo na posteridade. Então amanhã, né, no dia seguinte, ele vai ler aquilo que ele escreveu anteriormente e tem lá um recadinho de si para si mesmo. E no caso agora nós temos vários recadinhos de Marco Aurélio para nós, não é mesmo? De qualquer forma, se para Marco Aurélio, né, este imperador romano, que era um estoico, lidar com o ser humano já era difícil, né? Por que você acha que para você isso vai ser um bolinho? Enfim, lendo esse livro aqui você percebe que lidar com gente sempre foi difícil. Mas então, continuando aqui os exemplos, né? No livro 3 ele vai falar sobre a otimização do tempo. Também sobre a importância de manter a saúde física e também a saúde mental. Viver o tempo presente da melhor forma possível, porque a vida do ser humano é uma vidinha curta. Então assim, você vai morrer,
Todo mundo à sua volta vai morrer. O imperador morreu. Então, assim, vamos todos morrer. Então pare de picuinha, né? Vá cuidar da própria vida, né? Clean your bedroom, né? Já diria lá nosso amigo Jordan Peterson, né? Comece arrumando seu quarto, né? Organize sua própria vida. Olha o que ele vai dizer aqui na página 35, ó. Não gastes o resto de tua vida com ideias que dizem respeito aos outros, a não ser que tenham relação com o interesse comum, pois com isso, certamente te privas de alguma outra ocupação que por ti é negligenciada. Ao te entreteres com ideias e ações alheias, com metas visadas pelos outros, com o que dizem ou pensam, com o que tramam e outras coisas semelhantes, isso leva uma pessoa a fugir da observação e da atenção que deve dedicar à faculdade condutora. Observa, portanto, no encadeamento de tuas ideias o cuidado no sentido de evitar aquilo que é arriscado e vão, principalmente o que é supérfluo e pernicioso. Habitua-te a pensar somente naquilo que, se alguém te perguntar de repente o que estás pensando, possas responder com total franqueza e de imediato, de modo que, se assim te abres, será possível perceber de maneira rápida e evidente que és sincero e benevolente em relação a tudo e que és dotado de espírito de comunidade. Isso sem ceder em absoluto aos prazeres e às fantasias voluptuosas. Livre do gosto pelas disputas, pela inveja e pela suspeita ou por quaisquer outras coisas cuja revelação te faria enrubescer. Achei essa aqui meio difícil de cumprir, né? Mas também não custa tentar, não é mesmo? E por aí vai, gente. São 12 livrinhos, né, como eu disse pra vocês, cada uma aí com um fio condutor, mas também com diversas outras anotações aleatórias aí no mesmo. Tudo vale muito a pena ser lido. E o curioso é isso, né? Foram anotações que ele fez para si mesmo. Portanto, talvez a gente possa dizer que Meditações de Marco Aurélio seja o livro de autoajuda, né, propriamente dito. Lembrem-se de que essas eram anotações particulares em diários, então assim. E o curioso também é que a área de abrangência é bastante grande, né? Tem um momento aqui em que você vai ler, por exemplo, conselhos sobre como lidar com pessoas que têm mau hálito ou que, né, enfim, exalam aí um certo odor corporal, digamos assim. Então, nessa questão de higiene pessoal, por exemplo, ele vai te dizer, olha, fale com jeitinho, né, com essa pessoa aí que tá te desagradando dessa forma. Faça essa pessoa entender o quão importante é a higiene pessoal, mas, e aí ele faz o seguinte, ele dá um passinho pra trás, se olha no espelho e diz o seguinte, você só pode fazer isso se você também estiver cumprindo aí suas obrigações, sua higiene particular, não é mesmo? Essa coisa do sujo falando do mal lavado não dá muito certo, não. É sobre isso que ele vai falar aqui num dado momento, entendeu? Então, assim, em diversos desses exemplos que ele vai dando aqui no livro, ele vai te dizendo, olha, não julgue os outros antes de olhar para si mesmo. Você pode estar fazendo a mesma coisa, não é mesmo? Enfim. Esse é aquele tipo de livro que vai funcionar bem para você deixar assim na cabeceira, sabe? De vez em quando você vai lá, abre uma página aleatória, lê ali uma entrada aleatória. Qualquer trecho que você lê vai te trazer algum tipo de insight. Mesmo porque, apesar de ser ali uma coleção de pensamentos sobre o próprio autor e sua própria vida, você tem aqui trocentas boas ideias. Mas é aquilo, você também não vai concordar com absolutamente tudo que ele colocar aqui pra você. É importante você treinar, fazer esse exercício aí de reflexão, pensar o que é que você pode retirar de bom pra si ou não. Vou ler alguns outros trechinhos aqui pra vocês. Na página 113, ó. Esforça-te no trabalho, não como infeliz, nem como alguém que quer ser alvo de compaixão ou admiração, mas como uma pessoa que quer unicamente mover-se ou deter-se como a razão social considera justo. Olha esse aqui, ó. Não te desgostes, nem te deixes abater, nem desistas se não é frequente conseguires agir em cada situação com base nos princípios corretos. Mas depois de barrado ou desviado, no que se refere a isso, volta e continua insistindo e aceitando a situação com alegria, se tua conduta conservar maior grau de caráter humano. Ademais, dedica amor a essa experiência e não te entregues à filosofia como te entregarias a um preceptor de crianças, mas como os portadores de uma irritação nos olhos se entregariam à pequena esponja e ao ovo, né, como forma de curar uma coceira naquela época, enfim. Como outros a um cataplasma ou outro a uma compressa. Com esse comportamento não estarás fazendo exibicionismo de tua obediência à razão, mas estará encontrando tranquilidade com ela. Olha essa aqui, ó. Não te conduzas como se estivesses destinado a viver 10.000 anos. A fatalidade está no seu encalço. Enquanto ainda vives, enquanto há possibilidade, sê da estirpe das pessoas boas. Então, assim,
Você vê que são coisas que não há necessidade que alguém te diga, olha só, seja bom, tu vai morrer daqui a pouco, aproveite sua vida, né? Enfim, cuide de si mesmo, ajude a comunidade da melhor forma que você pode, mas não perca a sua individualidade. Tá vendo? Quantos e quantos livros de autoajuda não existem por aí que reciclam essas mesmas ideias de forma meio plastificada, né? Enfim, é aquilo, né, gente? Ler os clássicos, né? Ir à fonte é sempre infinitamente melhor do que receber alguma coisa mastigada ali na frente. Bem, lendo aqui as meditações, a gente já nota que Marco Aurélio era um cara dedicado ali aos seus valores e aos desafios que enfrentava. Ele lutava como um indivíduo, né, como um imperador e tudo mais, para o bem geral. E você observa que o objetivo dele era manter um equilíbrio, né, manter um estado equilibrado entre o destino inexorável e a natureza. Você tem aí também um equilíbrio entre a vontade pessoal e a social. E ele também era um imperador que lutava para manter a razão em meio ao caos. Mesmo porque, quando a gente pensa assim, mas pô, Marco Aurélio era um estoico, né? Ele era um cara, né, tranquilo. Bem, ele era um estoico em meio ao caos. E em meio ao caos mesmo, né? Então o império dele, todinho praticamente, ocorreu em meio a conflitos dentro da própria Roma e também conflitos externos, né? Você tinha ali os bárbaros tentando invadir Roma. Então veja bem, o homem era estoico, mas não teve sossego. Depois da morte de seu pai, ele foi adotado pelo Adriano, outro dos bons imperadores, e foi colocado como seu sucessor porque ele não teve filhos legítimos. E ele adotou outros meninos também de outras grandes famílias e tudo mais, mas ele via algo de diferente no Marco Aurélio. E isso desde muito cedo. Então, assim, apesar de franzino, de ser um menino ali dado aos estudos e tudo mais, ele foi também treinado como militar em campo de batalha mesmo e se saiu bem. Foi imperador, é considerado um dos grandes. Morreu cedo e deixou um filho que foi um desastre, né, como imperador. Mas pelo menos ele tentou, não é mesmo? E aí, para quem se interessar pela vida de Marco Aurélio, eu sugiro para vocês aqui, ó, vou recomendar para vocês essa biografia aqui, ó, Marco Aurélio, o Imperador Filósofo, do Pierre Grimald. Vou ler aqui a mini biografia do biógrafo, olha só. Pierre Grimald foi um dos mais importantes historiadores da França. Latinista, devotado à civilização de Roma antiga, promoveu sua herança cultural tanto junto aos especialistas como ao grande público, sendo inclusive chamado de o último dos romanos pelos próprios romanos. Então veja bem, você tem um baita livro sobre Marco Aurélio, é uma biografia tranquila de se ler para leigos também, né, como eu li aqui para vocês na mini biografia. Então assim, não só os latinistas, mesmo como o público em geral, que venha se interessar aí por Marco Aurélio, vai encontrar aqui um baita de um livro interessante. E aqui você vai encontrar um perfil histórico ricamente estabelecido e um baita de um perfil, né, criado aqui para esse imperador filósofo, não é mesmo? Então aqui você vai ler sobre detalhes, né, da sua formação, das batalhas travadas, das conquistas. Você vai ler bastante aqui sobre sua vida familiar, né? Dentro desse panorama histórico você vai ter um antes, um durante e um breve depois também. E provavelmente o que mais nos interessa aqui neste vídeo, pelo menos, é a questão de que você vai ter aqui, neste livro, as meditações em contexto, não é mesmo? Então, o autor vai mesclar aqui os dados históricos, né, e toda a sua pesquisa e tudo mais, com trechinhos aqui de meditações. Então, recomendo muito essa biografia aqui, principalmente para quem gosta de ler sobre Roma Antiga, e aqui, né, fique bem claro, nós estamos falando de um período já depois de Cristo, né, século II. Baita livro interessante, leitura complementar aí sugerida para sua leitura de meditações também, tá certo? Agora um breve comentário a respeito da tradução. Eu li essa edição aqui em português da editora Edipro e combinei também a leitura com essa tradução aqui para o inglês, tá? Dessa editora Dover aqui, né? Vou deixar os links lá embaixo na descrição do vídeo. O que eu posso dizer para vocês? A leitura desta tradução aqui fluiu melhor do que a tradução que eu tinha para a língua portuguesa. Existem outras traduções de meditações para o português, mas eu não tive acesso a elas, então não posso ajudá-los a escolher a melhor, enfim. Mas pelos trechinhos que eu li dessa edição, já dá para você ter uma ideia de como é que esse texto corre, né? E se você tem um bom inglês aí para leitura, fica a dica dessa edição aqui que eu achei bem boa, viu, gente? Quando você entra no site da Amazon, você vai encontrar diversos comentários negativos, da edição em inglês principalmente, porque essa edição aqui é desse ano, se não me engano.
2019, aliás, né? Mas então, o que acontece? Não dá pra saber de qual edição aquelas pessoas estão reclamando. Eu, particularmente, cotejei ali alguns trechos das edições em inglês que o pessoal colocou ali, bastante problemáticas, aliás, e não encontrei aqueles trechinhos aqui nessa edição, não, tá? Não vou dizer pra vocês que eu garanta tudo, tá? Então, nossa, pode ler essa tradução aqui que ela está maravilhosa. Não estou dizendo isso, estou dizendo que ela flui bem melhor do que a tradução que foi feita para o português. E aí já deixo essa dica aí pra vocês. Toda vez que vocês forem ler comentários sobre edições em inglês dentro do site da Amazon, lembrem-se de que aquelas são anotações, são comentários a respeito de todas as edições de um mesmo livro com o mesmo título, tá certo? Isso complica a vida um pouquinho na hora de escolher um clássico, mas então, se vocês tiverem outras edições, tanto em língua inglesa ou qualquer outra língua, enfim, quiserem deixar aí trechinhos nos comentários pra gente cotejar, fiquem à vontade. Acho que vai ser bem útil aí pro pessoal que está pensando qual a melhor edição a adquirir. Lembrem-se também de que se você tem um Kindle, você pode sempre baixar as amostras grátis dos livros, tá, gente? E a partir dessas amostrinhas, você dá uma cotejadinha ali e escolhe a melhor pra você, tá certo? Isto posto, já vou me despedindo aqui, recomendando fortemente a leitura de Meditações, não importa a edição que você tenha por aí, tá certo? Vale muito a pena conhecer esse livro e vale muito a pena conhecer a vida de Marco Aurélio também. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais!